Isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Agora, um momento muito especial, que é o nosso apoiador de muitos anos, que é o Sebrae. Então, quero agradecer o Thiago, que está representando aqui o Sebrae, dizer que nós também estamos aqui com uma distância, respeitando todo o protocolo de distanciamento, né? E vamos lá, Thiago. Queria entender, eu conheço o Sebrae há tantos anos, ele já nos ajudou, nossa empresa, e até nos ajuda até hoje, né? Mas quando a parte da gestão, organização, sempre teve um papel fundamental o Sebrae para micros, pequenos empresários. É isso? Exatamente, Fabiano. Primeiramente, eu gostaria de saudar a todos que estão assistindo a Expo Supermercados, agradecer pelo tempo de vocês e espero que seja proveitoso esse bate-papo que a gente vai ter e que agregue, assim como tem agregado as palestras que estão acontecendo desde ontem, né, Fabiano? Que eu pude acompanhar algumas, então eu estou aqui para apresentar o Sebrae, é um prazer para mim estar aqui. O Sebrae é o sistema brasileiro de apoio aos micro e pequenos empresários, que são aquelas empresas que faturam por ano até 4,8 milhões de reais, e o objetivo do Sebrae justamente é apoiar essas empresas, né, considerando esse faturamento anual. Então, o objetivo, a missão do Sebrae é contribuir para o aumento da competitividade dessas empresas e para o desenvolvimento sustentável das mesmas. E como é que o Sebrae faz isso no Brasil? A gente está presente no Brasil, o Sebrae foi fundado ainda na década de 70. Eu sei que tem gente de todo o Brasil assistindo esse evento. Então, o Sebrae está presente em todas as 27 unidades da federação. Então, a minha primeira dica aqui é procure a unidade do seu estado. Cada estado tem uma forma de atuar, levando em consideração a missão que eu mencionei agora há pouco, né? Então, a gente atua capacitando os empresários de micro e pequenas empresas. E né? como é importante isso, né? Porque nós somos pequenos, o nosso público que frequenta o nosso evento há mais de 20 anos, normalmente são os pequenos empresários que estão buscando qualificação para crescer. E prova disso que muitos supermercadistas que iniciaram conosco nossos eventos há 20 anos atrás, hoje têm redes e são representantes de grandes corporações, e isso nos deixa muito orgulhosos. E muito disso é porque eles foram atrás de soluções, né? Não ficaram reclamando disso, daquilo. Eles, vou tomar uma atitude, vou procurar uma referência, que é o Sebrae, para contribuir para a minha gestão ou para eu permanecer do tamanho que eu tenho, que não é problema nenhum, né? Mas que tem que ter lucro, né? Ou para crescer, né? Crescer no sentido ampliar, ter mais funcionários, né? Isso Exatamente, tu colocaste muito bem, Fabiano, esse ponto, porque o Sebrae ele atende desde aquela pessoa que quer ser empresário, que ainda não tem o seu negócio, mas gostaria de empreender, até aquela pequena empresa que já está consolidada no mercado, mas quer sair da zona de conforto, quer inovar, quer crescer, quer faturar mais, né? Então a gente atende todo esse público sem distinção alguma. Como eu coloquei para ti, nós temos unidades físicas em todos os estados, então vocês podem ir até o Sebrae. O atendimento ele é todo gratuito, ele nunca é cobrado, né? Então tragam suas dúvidas, vocês serão muito bem recebidos. O Sebrae está de porta aberta e além das capacitações, o Sebrae ele tem essa missão de fomentar o empreendedorismo, de buscar parcerias no setor público e privado, atuar com as políticas públicas, com a educação empreendedora em escolas. Então a gente pega aquele público já adolescente, né, e vai plantando a sementinha, porque futuramente essa pessoa ela pode vir a querer empreender. E para vocês entenderem a importância dos micro e pequenas empresas no Brasil, hoje as micro e pequenas empresas são responsáveis por 27% do PIB do país. São responsáveis por 44% da massa salarial e por 55% dos empregos formais. Então, a gente consegue compreender a importância econômica do micro, que a união faz a força, né? A gente fala isso muito porque o empresário ele se sente muito sozinho, mas a união de todas essas empresas representa muito para a economia do país. Infelizmente, a gente passa por um momento econômico nunca visto anteriormente, né, onde esses micro e pequenos empresários eles foram muito afetados, principalmente o micro e pequeno, e é papel do Sebrae também auxiliar essas empresas que estão passando por dificuldades com a capacitação, com o acesso à inovação. E quando a gente fala acesso à inovação, a gente fala de uma gama de frentes onde o Sebrae acaba atuando, né? Além disso, o Sebrae ele realiza feiras, eventos, rodadas de negócio,
não é só a capacitação, né? Então, gostaria de deixar isso claro para o supermercadista, que o Sebrae não é só aquela instituição que dá curso, né? A gente tem consultorias e a gente tem uma série de outras formas de atuar junto a esse empresário. E como é importante, né? Nós somos defensores de evento, porque a gente realiza um e porque por gostar tanto que a gente está realizando há 20 anos, porque no evento é uma maneira de você fazer network com outros empresários da mesma área e que estão num nível diferente. A gente está sempre aprendendo, a gente está aqui comentando que a programação está dando uma aula para nós, por mais que nós estejamos aí no dia a dia com o setor supermercadista, o que a gente ouve de outros especialistas, de outros até empresários supermercadistas, é uma aula diária, né? Ou a gente já sabe e recicla, ou a gente aprende e aplica. Com certeza. E o Sebrae, ele incentiva muito o associativismo, Fabiano, que é uma forma de unir empresários de um mesmo segmento dentro de uma associação, e muitas vezes as associações elas têm núcleos específicos que atuam com um detalhe. A dor é a mesma, né? Exatamente. Muitas vezes eles sentem um pouco de medo. Mas é meu concorrente, ele vai saber qual é minhas fraquezas, qual é a minha estratégia. Mas não, a gente vê que as dores do empresário, elas são muito semelhantes e é muito importante essa troca para entender, para construir junto. Tem espaço para todos no mercado, né, Fabiano? Isso é importante que vocês tenham em mente. Tem espaço para todos e não faz mal conversar com um colega supermercadista, trocar experiências para que cada um possa atuar e até otimizar muitas vezes o processo do outro, né? Exatamente. Então, eu adoro concorrência. Eu digo que através da concorrência a gente se qualifica melhor, né? E quando a concorrência, vamos dizer, uma concorrência boa, aquela que tem qualidade, que tem formatos diferentes, nos faz a gente sair da nossa zona de conforto. Senão a gente fica sempre igual e não muda. Então é importante ter um concorrente à nossa altura, né, entregando produtos de qualidade para que a gente também melhore nisso. E se a gente pode se reunir com eles, melhor ainda, porque um vai trocar. Eu sempre digo assim, vá visitar o teu concorrente e diga, olha, eu sou do outro lado da rua, eu estou com essa situação, o que tu acha? Tu vai ser acolhido de uma maneira impressionante que vai se surpreender, porque são pessoas iguais a nós, né? Com toda certeza. E nós, colegas do Sebrae, como nós atuamos diariamente, né, com os mais diversos segmentos, a gente já identifica quais são as dores de um determinado segmento. Então, quando a gente vai atender um supermercadista, eu já sei que eu tenho que ficar de olho no controle de estoque dele, eu tenho que ficar de olho se a precificação está sendo feita de forma correta, porque tudo isso vai implicar no resultado, né? Uma má gestão do estoque vai implicar na forma como eu faço compras, vai implicar, uma má precificação vai implicar diretamente no resultado do meu fluxo de caixa, na minha rentabilidade, na minha lucratividade. Então, é uma engrenagemzinha, uma coisa puxa a outra, né, Fabiano? É muito importante. E todos são bem-vindos, né, a entrar em contato com o Sebrae. O acesso é muito tranquilo, basta entrar no site ou entrar no 0800, entrar em contato, que vai encontrar. Exatamente. Para aqueles empresários que não têm uma unidade física do Sebrae nos seus municípios, entrem em contato no nosso 0800, que é o 0800 570 0800, porque tu vai ser muito bem atendido, nós vamos te direcionar, porque essa atuação que o Sebrae tem, onde nós não temos unidades físicas, é feita através dos analistas, né? Exatamente que eu queria chegar nesse ponto, os atendimentos dos famosos analistas, né? Exatamente. Os muito analistas, eles fazem a visita ao empreendimento. Nesse momento de pandemia, infelizmente, a gente está impossibilitado de fazer a visita presencial física, né? Nossa equipe, grande parte da nossa equipe está em home office, mas nós podemos agendar uma videochamada, um telefonema. Então, fiquem à vontade para nos buscar, porque o nosso atendimento ele poderá elucidar possíveis dúvidas, poderá apontar algumas dificuldades que o empreendedor não enxerga no dia a dia, porque a gente sabe que a dinâmica desse empreendedor, do dia a dia dele, é muito alta, né? Ele às vezes é sobrecarregado com as tarefas. Então, saibam que nós temos essa atuação individual, personalizada, onde a gente tem um bate-papo com o empreendedor para tentar identificar possibilidades de melhoria na gestão do negócio, né? E onde nós já aplicamos um diagnóstico daquela empresa. Ou seja, a gente vai direto apontar qual é a dor daquele empresário. Nós vamos dizer, olha, você deveria melhorar este ponto e este ponto vai lhe trazer o resultado X ou Y. E, além disso, nesse atendimento, a gente faz um comparativo para que o empresário entenda como é que a empresa dele está no mercado de atuação dele em comparação com o concorrente do mesmo segmento. Óbvio, sem identificar quem é quem, mas considerando
o segmento de atuação, que nesse caso é o ramo supermercadista. Nessa conversa a gente vai abordar as mais diversas áreas da empresa, desde o financeiro, gestão de pessoas, planejamento e estratégia, a parte de marketing e vendas, que são os principais pontos da gestão do negócio, né? Então esse é o objetivo do atendimento do analista e depois, findado o nosso atendimento, a gente vai apontar possíveis caminhos para esse empresário. E aí, a partir de então, esse empresário ele pode seguir as sugestões ou, se ele quiser se abster de seguir as sugestões do Sebrae, não será problema algum. O atendimento ele é todo gratuito, ele dura cerca de 1 hora e ele é feito, então, dentro da empresa e, nesse momento, através de videochamadas ou de telefonemas. Uma coisa que a gente observa no nosso mundo aqui do setor supermercadista, também imagino no varejo em geral, né, é que são empresas familiares, né, que têm a característica de atender ali a comunidade, a que a gente chama, até o nosso evento é loja de bairro, loja de vizinhança, né, e a dificuldade de separar o familiar do empresarial. E principalmente a parte das finanças, do dinheiro, né? Tudo se mistura, né? E chega um certo ponto que você está crescendo, que você precisa se organizar isso. E o Sebrae tem um trabalho fundamental nessa hora, né? Com toda certeza. Às vezes o nosso trabalho ele é simples. É fazer o empresário enxergar aquilo que está na frente dele, né? Como tu disseste, muitas dessas empresas são familiares, então existe um relacionamento ali e a gente sabe que o casa de ferreiro, espeto de pau, né? Muito se fala, a gente pega muitos empresários que são administradores que já identificaram os problemas de gestão da empresa, mas tem que chegar ao Sebrae lá e apontar para ele, olha, você precisa melhorar isso e isso. E às vezes a gente pega o esposo e a esposa, ela diz, mas eu já falei isso para ele já sabe que tem que fazer, mas não faz até que a gente chegue lá e aponte. Então, às vezes, é muito bom ter uma visão de uma empresa especialista na gestão de pequenas empresas, né, para poder te direcionar, ou às vezes até só para validar aquilo que você já sabe. É importante isso, né? Ter um consultor, vamos dizer, independente, né? Neutro, né? Para contribuir com a tomada de decisão da empresa. A parte do marketing também é tão importante, tão valorizada. Há pouco nós tivemos palestrantes falando nisso, a importância da boa exposição da imagem da empresa, a questão dos funcionários, a parte dos recursos humanos, um desafio para todos, né? Por mais que, infelizmente, a gente está com muitos desempregos, mas nós não temos pessoas qualificadas para trabalhar nas nossas empresas. E é tão importante isso. O Sebrae está a essa disposição de treinar, ensinar, qualificar a parte da consultoria. E agora, nessa situação, né, até um tema aqui, plano de recuperação empresarial, como é que funciona? Então, o plano de recuperação empresarial foi uma solução criada para atender esse momento atual que a gente vive, né? Todo mundo teve que se adaptar a essa nova realidade que a gente está vivendo e o Sebrae não escapou ileso disso. E a gente começou a entender lá no início da pandemia que essas pequenas empresas elas estavam sendo muito afetadas de forma muito rápida, até porque a maioria delas não tinha uma reserva de capital de giro, né, para poder se manter durante esses meses. Então, nós criamos esse plano de recuperação empresarial, que nada mais é que um plano que foi criado através de consultorias já existentes e adaptado para essa nova realidade. O plano de recuperação empresarial ele é formado por 2 consultorias. Uma consultoria que ela tem um foco mais de planejamento financeiro, então ele tem como objetivo ir direto na finança, avaliar os custos daquela empresa, o que ela pode mexer, o que ela não pode, se ela vai precisar acessar crédito, se ela não vai precisar acessar crédito, e tudo isso através do apoio de um consultor especialista em finanças. Então, ele vai passar o pente fino nas finanças daquele mercado, né, daquele supermercadista ou daquela empresa como um todo, e vai entender quais são as necessidades dele. Depois, esse empresário ele tem a possibilidade de escolher aprimorar a gestão do fluxo de caixa dele ou trabalhar a modelagem de negócio daquela empresa. Então, o supermercadista, vou dar um exemplo muito claro de modelagem. Tinha muita empresa que não trabalhava com teleentrega. Teve muita empresa que se obrigou a trabalhar com teleentrega. Isso foi uma modelagem. Ele teve que adequar todo o processo dele para poder atender. E isso seria feito através de uma consultoria
O plano de recuperação empresarial, ele conta com 70% de subsídio do Sebrae, ou seja, nós estamos investindo dinheiro na sua empresa para que você possa fazer a consultoria com menos custo e para que isso já comece a trazer resultado na prática, né? São consultorias que são agendadas, são consultorias online, através de uma plataforma digital, como a gente está tendo aqui, mas a entrega é a mesma e a gente tem colhido resultados muito positivos junto aos clientes. É interessante isso, né? Às vezes acontecem certas situações que é realmente lamentável, a situação do Covid, a pandemia, mas também surgem oportunidades, né? Então, muitos projetos que estavam engavetados, aguardando o momento certo para iniciar, deu uma acelerada em função da pandemia, em função de a gente não poder se mexer tanto como a gente gostaria, fazer nossos eventos presenciais, que é uma coisa que nós brasileiros adoramos, né? Esse network, essa confraternização, né? Estamos aqui no ambiente virtual em função da pandemia. Então, tem um lado ruim, infelizmente, mas também tem sempre uma ponta de esperança, né? E de criar um novo modelo que está acontecendo. Por exemplo, aqui no nosso evento, provavelmente, está quase certo que o ano que vem vai ser um ambiente híbrido. Vai ser um ambiente presencial, para que a gente tenha essa confraternização, essa troca de experiência, e online, para que todo o Brasil possa assistir. Isso é muito importante. E aí você consegue ampliar, inclusive, o público, né? Muitas vezes a gente não percebe isso, mas talvez aquele cliente de bairro que você atendia somente ele pela proximidade, ele já ampliou a tua rede, tua área de atuação e tu está atendendo um cliente que tu jamais imaginou que iria atender. Outra coisa que a gente visualizou muito foi essa digitalização quase obrigatória. Todo mundo sabe que é uma tendência há anos, né? Mas isso obrigou e acelerou esse processo. Então, hoje, nós tivemos uma palestra há pouco aqui, né? Hoje é primordial que você tenha o mínimo de presença digital, que você esteja presente em algumas redes, que você tenha um Google Meu Negócio, né? Então, isso hoje é obrigação. Anteriormente era uma tendência, hoje não mais. Perfeito. Continuando aqui, eu tenho um script aqui para fazer pergunta, que eu sou curioso por natureza. E falando do Sebrae, que faz parte da nossa família, aí, que todo mundo conhece e que ajuda o pequeno, o micro e pequeno empresário, a gente se sente bem confortável aqui. Por isso que eu anotei para a gente seguir o Sebrae Tech. O que seria o Sebrae Tech? Então, aí como eu falei lá no início, o Sebrae não é só curso, não é só capacitação. O Sebrae Tech ele possibilita o acesso à inovação. E quando a gente fala de inovação, a gente fala de uma série de possibilidades, né? Dentro do Sebrae Tech, nós temos possibilidades de projeto arquitetônico, que foi um dos temas, né? O layout da minha loja, ele é atraente, ele não é atraente, eu me sinto confortável dentro do teu mercado para comprar mais. As mercadorias, elas estão bem organizadas. A gente sabe que muito do comportamento de compra do consumidor é aquela compra por emoção, né? Eu estou passando impulso, aqui, né? Por impulso. Por isso que a gente tem aquelas gôndolas perto ali do caixa, né? Com um chocolatinho, alguma coisa. Então, o Sebrae Tech ele trabalha justamente desde a parte de fachada de um mercado, quero modernizar, quero tornar a minha fachada mais atrativa para que o cliente que está passando ele veja o meu mercado, até a parte de layout interno, né? Onde nós contratamos um escritório de arquitetura comercial, ele vai montar todo o projeto para o teu mercado, vai montar tudo, vai fazer a planta baixa, o projeto 3D, vai conversar contigo, vai fazer o projeto de iluminação, que é muito importante também, e o Sebrae subsidia o acesso a isso, né? Ou seja, o supermercadista vai pagar muito menos, né? Desde que ele recorra ao Sebrae. Porque hoje a gente faz um trabalho muito de formiguinha, né, Fabiano? A gente vai, cliente a cliente, vai tentando identificar a necessidade dele. Então, vou fazer um convite. Venham até o Sebrae e tragam as suas dores, as suas necessidades e vamos conversar sobre elas. Vamos ver se a gente consegue te auxiliar. Dentro do Sebrae Tech, nós temos também o projeto de eficiência energética. Então, muitos mercados têm câmera fria, né? Exatamente. Onde o que a gente faz? Nós contratamos um engenheiro elétrico para ele analisar pontos onde tu possa fazer a redução da tua conta de energia elétrica. Eu brinco com todos aqui, os empresários, a gente se dá muito bem com o supermercadista, nossa vida, nós somos supermercadistas, então quer agradar o empresário, fala em redução de despesa, que é o sonho, né? O aumento de faturamento, né? Aumento de faturamento, mas reduzir a despesa, eu digo assim, é um desafio. Isso que eu tive visitando um cliente há pouco, Fabiano, que ele utilizou o Sebrae Tech para mexer na fachada dele, não era um supermercadista, mexer na fachada e no layout da loja interno dele, ele aumentou o faturamento em 40%,
só com as mudanças de layout. Então, só para a gente entender a importância disso, né? Então, eu falei já da parte de layout, projeto arquitetônico, deficiência energética, que também é possível, e nós temos também esse projeto para design de comunicação. Eu quero modernizar minha marca, eu quero fazer um panfleto, eu quero fazer um portfólio, alguma coisa no mercado. A gente tem muito o caderno de promoções, e eu não tenho uma agência de publicidade, não entendo de CorelDRAW, de Photoshop. É o meu sobrinho que faz. É o meu sobrinho que faz. O Sebrae pode te apoiar com isso, tá? A gente pode te auxiliar através do Sebrae Tech. Nós vamos buscar uma agência de publicidade que possa atender essa tua demanda e nós vamos entrar com parte do valor para que tu possa ter acesso a esse tipo de serviço sem ter que desembolsar muito dinheiro. E a gente sabe que vocês querem reduzir custo e aumentar o faturamento. A gente pode ajudar com ambos. Né? É importantíssimo isso, né? Porque realmente tem muitos empresários que não têm essas informações à disposição. Até um dos papéis aqui do evento, da Expo Supermercados, há 20 anos, o próprio Sebrae nos apoia há 20 anos, tá? É bem interessante isso, a gente já esteve em 3 edições da Feira do Empreendedor aqui no Rio Grande do Sul, montando o nosso supermercado modelo. Ano 2002, 2004, 2006. Naquele período, o Sebrae olhava muito para o pequeno varejista, que era o nosso trabalho, né? Para você ter ideia, o nosso evento surgiu com um supermercado modelo de 200 metros. O ano passado, e seria este ano também, o supermercado modelo que a nossa exposição que a gente faz, teria mais de 1.000 metros quadrados, justamente para mostrar isso. Essa coisa da iluminação, que é importante, no hortifruti. O hortifruti é uma área que uma seção que o supermercadista tem que aproveitar, porque o hortifruti é bonito, tem cor, e a iluminação faz toda a diferença para o bom e para o ruim, né? Exatamente. Então, a iluminação é tão importante. A parte do açougue, né? A carne, aquilo ali, nós aqui somos do Rio Grande do Sul, mas em outros estados eu estou vendo que também consomem muita carne. Então, um balcão bem iluminado dá um tchan. Na padaria nem se fala, né? E é algo importante, né, Fabiano? A gente sempre diz, o empreendedor ele não é obrigado a saber tudo, ele não precisa saber de iluminação, ele não precisa, mas ele precisa ter alguém para apoiar ele naquilo que ele não sabe, seja na gestão da empresa, seja desenhando um layout adequado, seja fazendo um projeto de iluminação para que aquilo se torne mais atrativo. E o nosso papel é facilitar isso. E para todas as áreas, né? A gente está falando hoje para o supermercado, mas qualquer varejista é bem-vindo no Sebrae, né? Então, essa questão, a experiência do usuário, né? O consumidor que vai na sua loja, fazer com que ele se sinta muito bem para que ele permaneça por muito tempo e que acabe comprando muito mais. Porque se tu está num ambiente que não é agradável, você sai na hora. Com toda certeza. Né? Então tem que ter aquela questão da iluminação, da climatização, do ambiente, dos corredores, né? Tudo isso soma, né? Atendimento, uma coisa que a gente bate muito aqui, fala muito, o bom atendimento, os funcionários bem treinados, cordiais, recebendo, dando bom dia, boa tarde, uma coisa às vezes até como comentou no início, tão simples, mas às vezes não aplicado. Exatamente. E às vezes isso significa que você pode cobrar um pouquinho mais do consumidor também, né? Ter um ambiente agradável, ter um atendimento de qualidade, possibilita você se diferenciar de outra empresa com preço menor, talvez, mas com um atendimento ruim, com um ambiente ruim, né? Então não é só o preço. Exatamente, é a experiência. E o que é isso? Bônus metrologia. Bônus metrologia, eu quis trazer esse assunto também, né, Fabiano, para a gente trazer, porque é algo que é muito utilizado nos mercados. O bônus metrologia é um convênio que a gente tem com a rede metrológica no Rio Grande do Sul, onde o Sebrae também subsidia parte do custo de alguns serviços. Dentro de mercados, eu posso citar alguns desses serviços, como, por exemplo, a aferição de balanças, seja no açougue, seja na parte de hortifruti, onde você normalmente o Inmetro ou até a vigilância sanitária algumas vezes solicita que essas balanças elas estejam calibradas, aferidas, né? Então, se o supermercadista levar esse equipamento para um laboratório credenciado ao Sebrae, o Sebrae ele entra com parte do valor. Essa parte do valor é de 70%, com um teto máximo de R$ 3.500 por ano. Ou seja, eu possibilito que o empresário economize até R$ 3.500 por ano por CNPJ. Né? Então, esse é um dos serviços que estão dentro do bônus metrologia. E o outro, que é muito procurado, é a análise bacteriológica, muitas vezes que se faz em peixes, na carne, né? Análise de salmonela, algumas análises que são solicitadas pela vigilância sanitária e que o Sebrae pode oferecer dentro do bônus metrologia,
basta o empresário se cadastrar no bônus e não tem custo nenhum para fazer esse cadastro, basta ligar no nosso 0800. Perfeito, fantástico. Essas soluções estão à disposição para vocês. Aproveitem. A gente sempre fala aqui, o nosso evento, o apoio do Sebrae, tá tudo isso para contribuir para você, empresário, que alguns nem ainda são empresários, estão avaliando se tornar empresários. Então, é uma decisão, né? Hoje a gente vê que o sonho de muitas pessoas é se tornar empreendedores, mas para ser empreendedor não é fácil, né? Bom, você que trabalha diariamente com isso, me diz assim, quais são os desafios de se tornar um empreendedor? Não é uma tarefa fácil, de modo algum. Todo mundo acha que vai sair do seu emprego e vai achar liberdade. Não, o empreendedor ele trabalha muito, muito, muito. E os desafios são diários, não é um único desafio. Tem que ter uma série de pré-requisitos. Então vem até nós, conversa conosco. Nós temos uma série de ferramentas que vai poder auxiliar esse candidato a empresário a entender melhor o mundo do empreendedorismo. Tiago, te agradeço. A gente tem que respeitar o nosso horário, que a gente sempre quer que a programação seja conforme o que está no nosso site, sempre pontualmente. Tiago e Sebrae e a todos, muito obrigado por apoiar nosso evento, que tem esse propósito, que nem vocês, de transmitir conhecimento de forma gratuita. Agradeço a todos também. Esperamos estar presentes ano que vem novamente. E desejo sucesso a todos os empreendedores que estão assistindo ao evento e continuem assistindo aqui a programação. Muito obrigado. O sofisticado mesmo é reunir quem a gente mais gosta ao redor da mesa. E se for com uma Stella, melhor ainda, né? Stella Artois, sofisticadamente simples. Aprecie com moderação. Olá, você que é varejista e supermercadista, eu quero oferecer para você uma grande oportunidade. Você tem certeza se o seu cadastro de produtos está corretamente classificado? Não? Nos envie seu SPED de contribuições e nós, da Mix Fiscal, faremos um diagnóstico detalhado, exibindo suas exposições e as oportunidades de crédito. A leveza do malte Pilsner, o sabor do malte Munich. Uma combinação surpreendente. Brahma Duplo Malte. Beba com moderação.